Se deparando com tantos problemas, quantas são as pessoas que têm enfrentado uma guerra interior? Quantas são as pessoas que, devido às lutas que têm na vida profissional, têm entrado numa situação de depressão? A depressão tem tornado muitos empresários e empregados incapacitados de exercer a sua profissão. Acompanhe. Uma doença que divide o mundo da pessoa ao meio. A angústia que mora dentro e o perigo que vive lá fora. Eu não queria aceitar a hipótese de eu estar com algum problema. Não aceitava. Marco Antônio Fronteira, 57 anos, médico. A depressão chegou ainda na juventude. Ao contrário do que pensamos, nem sempre um cenário desolador é o berço da doença. No caso dele, tinha acabado de se formar, era tenente do Exército. Foram mais de 10 anos convivendo, sobrevivendo com a depressão. Uma dor tão intensa que Marco resolveu mudar a vida radicalmente, ter fé na melhora. Depressão é coisa do passado, né? A minha luta agora é totalmente diferente, é para ajudar as pessoas. Diante dos olhos, a vida passa por um quadrado estreito. É assim que Roberto Carlos tem assistido o vai e vem das ruas, os dias andarem devagar. As doenças que afetam a mente maltratam o corpo e a alma. Isso porque costumam caminhar de mãos dadas com a desinformação, com o preconceito. A frase que o deprimido mais escuta é falar assim: isso é frescura, isso é manha. Roberto Carlos, 39 anos, casado, pai de 4 filhos, cobrador de ônibus. Desde 2012, afastado do trabalho. No caso dele, a depressão se tornou incapacitante. Uma sombra que rapidamente foi tirando as cores e os contornos da vida. Por conta das crises intensas e frequentes, há mais de 6 meses, o Roberto já não sai de casa. Passa a maior parte do tempo assim, no quarto, na cama. A esposa e os filhos se revezam para não deixá-lo sozinho. Além do sofrimento, a doença tem adiado e muito o retorno ao trabalho, o que tem comprometido a renda da família inteira. 2 dos 4 filhos já tiveram que deixar a escola para ajudar nas despesas, já que a Vânia não pode passar tanto tempo assim fora de casa. Antes eu falava assim, né, que quando eu via na televisão, eu falava assim, depressão deve ser coisa para rico, que não precisa sair dentro de casa, tem empregado, tem... Eu falo, pobre não pode ter depressão. O que eu preciso é de um tratamento assim, mais firme, que eu fique internado, para que eu possa ter minha vida de volta, para mim poder ser o que eu era, porque eu não sou desse jeito. Nem sempre a depressão se manifesta como uma tristeza profunda. Pode aparecer também como irritação, indisposição e falta de interesse por coisas simples da vida. Duração e intensidade também podem diferenciar uma tristeza normal da depressão, que é incapacitante. Com diagnóstico e tratamento corretos, cerca de 80% dos pacientes vão apresentar melhora em aproximadamente 1 mês. Mas para uma pequena parcela, a doença permanece implacável. É a depressão resistente. Eu tenho tristeza persistente, eu tenho ideação suicida. Isso é simplesmente uma expressão dos circuitos cerebrais que são responsáveis pelo processamento das emoções. Esses circuitos estão funcionando de uma maneira inadequada. Durante nossa reportagem, Roberto Carlos pediu ajuda e tomou uma decisão corajosa. Por vontade própria, se internou nessa clínica em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Acompanhamos o cobrador durante a internação, onde foi atendido por médicos e psicólogos. Ele vai passar por terapeuta, vamos trabalhar a parte de esportes e de alimentação desse paciente para que esse paciente retorne ao convívio em sociedade. Por várias vezes, Roberto Carlos pensou em desistir. O pensamento nesse momento é: se eu continuo doente na minha casa, ou se eu continuo no tratamento aqui na clínica, entendeu? Numa
Numa fase ainda bem difícil, antes de deixar a clínica nesse fim de semana, Roberto pediu para ver a família, os filhos. Eita, cadê o abraço do pai? É o beijo do pai. Pai, dá aquele abraço forte. Um encontro diferente dos que viveram nos últimos meses, repleto de sentimento, o que desperta a esperança de que logo ali, no futuro, tudo possa ser como antes. Felicidade é eu poder andar como qualquer ser humano, poder ter o direito de ir e não viver trancado como um passarinho na gaiola. E se você está numa situação de depressão, de angústia, você que tem tido pensamentos de desistir da vida, às vezes de cometer até uma loucura contra a própria vida, não faça isso. Nós estamos aqui para te dizer que tem jeito, que tem saída para você, que Deus pode mudar a sua história, a sua vida. O nosso Deus, o Espírito de Deus, quando entra na vida de uma pessoa, ele tira a angústia, as ansiedades, o peso, as preocupações, a depressão, porque a depressão é um problema espiritual e tem que ser tratada com Deus. Você que se encontra, sabe, num momento como este, você pode entrar agora em contato com a nossa Central Nacional de Atendimento Espiritual. Você tem aqui os números à sua disposição, você pode ligar, ligação direta, tá aí 11 3573 3535. E você pode também mandar uma mensagem de WhatsApp, de texto ou uma gravação de voz para o 11 3573 3500. Faça isso agora. Todas as mensagens serão respondidas, todas elas. Você pode entrar em contato agora, a nossa equipe está à sua inteira disposição. Uma atitude, um passo de fé pode ser o início de uma mudança da sua vida. E temos também a nossa plataforma online, que é o pastoronline.com. Você pode também agora acessar essa plataforma e um homem de Deus vai lhe atender, vai lhe ouvir, vai lhe orientar e você vai sair dessa situação sem dúvida alguma. E nesta próxima segunda-feira, nós teremos então dentro da corrente do Congresso da Prosperidade com Deus, a segunda-feira do Sim. Será o 12º clamor para a queda de todas as muralhas. Sim, entre você e a sua vitória tem muralhas, barreiras espirituais que têm impedido seu avanço. E o ano não acabou não, ainda tem alguns dias para terminar esse ano de 2024. Sabe, você que tem dito assim, eu vou esperar o ano que vem para começar a pensar em alguma coisa, não faça isso não, já agora você pode já mudar essa situação. E por que o dia do sim? Eu quero trazer para você aqui um versículo bíblico sobre as promessas de Deus. Você sabe que Deus tem várias promessas em sua palavra e quando nós cremos na palavra de Deus, quando nós buscamos a Deus, quando nós nos voltamos para Ele, então você tem dele o sim. Sim, o sim de Deus vem para você. Quando você apresenta o teu sim para Ele, sim, eu creio, eu vou buscá-lo, você não apresenta o não. Ah, não dá para ir à igreja, não tenho tempo. Você elimina esse não e você dá o sim para Deus, então Ele muda a sua situação. Então, nós temos aqui este versículo bíblico que vamos exibir para você. Leia comigo, diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim. Está aqui, são nele sim. E por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Quer dizer, Deus ele tem o sim nas promessas dele, mas você tem que crer nisso e buscá-lo. Chega de você ter o não vendeu, não comprou, não conseguiu fechar contrato, não obteve a causa da justiça, não pagou as dívidas, não conseguiu a promoção. Chega de não. Segunda-feira agora, em 6 horários, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15, especialmente 18 horas, cair da tarde com o Bispo Jean, e eu estarei com você à noite, 7h30 da noite. Nós vamos então clamar forte, 23 de dezembro, vamos clamar forte para que você tenha então o sim de Deus. Aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Muitas pessoas têm buscado a conquista de um emprego, limpar o nome, uma empresa restabelecida, um novo automóvel, uma nova casa, mas nada tem dado certo. Sempre um problema se põe de pé e faz com que os planos e projetos fiquem parados no tempo. As muralhas de Jericó
aparentemente paravam os planos de Israel em conquistar a terra prometida, mas não os planos de Deus. Talvez você passou um ano repleto de derrotas até aqui, e cada passo que tentou dar para frente se levantou uma muralha. Mas assim como o povo de Israel, que pela direção de Deus deram 13 voltas, resultando na queda da muralha, o que tem te impedido de prosperar também cairá por terra. Às segundas-feiras, da queda de todas as muralhas, onde as promessas de Deus se cumprirão em sua vida. Escreva em um papel todas as muralhas que estão contra você, o valor das dívidas, a situação que você está enfrentando, as guerras que você vem passando. Traga nesta segunda-feira agora, 23 de dezembro, e nós vamos então clamar forte. Em 6 horários, o endereço está aí, Mauro Ramos 1310, é o templo maior aqui em Florianópolis e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus, em todo o estado, tá bom? Nós vamos agora chamar a nossa repórter que vai conversar com a Flávia. Veja como estava a vida dela antes dela firmar um pacto com Deus nas segundas-feiras e como está agora. Hoje nós vamos mostrar a história de uma vencedora, a Flávia, que era totalmente depressiva, viveu uma fase muito difícil da vida dela e com isso contraiu uma dívida de aproximadamente $400 mil. E ela vai contar em detalhes pra gente como superou tudo isso. Como foi, Flávia? Então, eu sempre fui uma pessoa de muita visão, né? Desde muito pequena eu tinha muita visão. Eu vi o meu pai sendo empreendedor, ele teve uma vida de altos e baixos. Nós vimos o meu pai ter muito dinheiro, muitos negócios, muita coisa acontecendo e também vimos o meu pai na sarjeta, alcoolizado, com diversas confusões na vida dele. Ele tinha muitas mulheres, ele era muito agressivo e durante esses períodos de baixa em que ele falia, nós vivíamos muita violência em casa. E eu sempre fui muito parecida com ele. Eu, desde muito pequena, sonhava em sair do Brasil, sonhava em ser rica, eu queria ser rica. E eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu sempre gostei de estudar, entrei para a faculdade com 17 anos, tranquei a faculdade, vim embora para os Estados Unidos, trabalhei muito e comecei a empreender já no início da minha chegada aqui nos Estados Unidos. Trouxe a minha mãe e minha irmã para morarem comigo, até para tirar elas da violência que elas viviam junto com meu pai. E com o tempo, perdoei o meu pai, comecei a investir nele e ele começou a empreender o meu dinheiro no Brasil, consegui comprar imóveis, comprar negócios no Brasil. E, de repente, depois que a minha mãe estava vivendo comigo por 10 anos, eu já tinha investido no mercado imobiliário nos Estados Unidos, já tinha feito faculdade nos Estados Unidos, tinha estudado, falava inglês, já era legal. Achei que a minha vida estava tranquila, achei que eu já tinha alcançado os meus objetivos com 27, 28 anos, mas eu fui acometida por uma depressão pós-parto, o casamento acabou, a minha mãe foi diagnosticada com câncer no pâncreas, um câncer devastador. 2 dias depois, minha mãe estava numa mesa de cirurgia entre a vida e a morte, eu recebi a notícia de que meu pai tinha falecido, não pude ir ao Brasil, cuidar dos negócios que eu tinha no Brasil, perdi tudo. E aqui nos Estados Unidos também, a minha casa estava indo para leilão. Eu entrei numa dívida de quase $400 mil e foi assim que eu cheguei no Congresso, deprimida, com síndrome do pânico, ansiedade, e a minha mãe à beira da morte e eu com essa dívida imensa, impagável. Foi assim que eu cheguei. Então você chegou aqui arrasada, totalmente com a vida destruída. E a partir do momento em que você estabeleceu um pacto, o que mudou na sua vida? Olha, a primeira coisa foi a vontade de mostrar a Deus, né? Eu lembro que a primeira oração que eu fiz, apesar desse caos que eu estava vivendo, a primeira oração que eu fiz a Deus foi: Deus, não me dá dinheiro, eu não quero prosperidade. Eu fiz essa oração porque eu vi o dinheiro destruir o meu pai, nessa ânsia de ser rica, de querer ter o que eu sonhava, de ter uma vida tranquila, de dar uma vida tranquila para minha mãe. E quando eu ouvi o pastor falando sobre vida com Deus, vida próspera, Deus pode fazer isso e aquilo e mudar a sua história. Enfim, eu orei
a Deus pedindo que Ele não me desse dinheiro, que Ele não me desse prosperidade financeira. Eu só queria Ele, eu só queria paz. Mas quando eu comecei a exalar o perfume de Cristo e as pessoas começaram a ver Deus em mim, e a primeira coisa que Deus fez foi me dar visão, e de lá para cá, Deus vem abrindo as portas, eu venho recebendo o ensinamento que o meu pai nunca teve, que eu nunca tive. Eu tinha visão, mas o direcionamento de Deus eu aprendi no congresso. Hoje, a minha vida é completamente diferente. Eu administro, junto com meu marido, 8 empresas. Nós somos bem-sucedidos em tudo que nós fazemos e Deus tem nos direcionado através do congresso, que é uma escola. Para mim, nós consideramos aqui em casa uma escola de empreendedorismo, uma escola de crescimento profissional. Que maravilha, né, Flávia? E você se considera uma mulher de sucesso? Sim, sim. Não só eu me considero. Hoje eu sou uma pessoa de sucesso, não só porque eu fiquei rica, não só por isso, mas porque a minha vida é completa. Eu sou feliz, eu não... Por muito menos... Lá atrás, quando eu vim embora para os Estados Unidos, eu tive crise de pânico, crise de ansiedade. Eu tinha negócios tão pequenininhos e eu tinha crises de ansiedade. E hoje, administrando tudo isso, tantos funcionários, tantas famílias que dependem das nossas empresas, Deus me dá a tranquilidade de tomar grandes decisões com a paz que vem dele. Então, isso é sucesso. Isso eu estar na minha casa, eu estar viajando e as empresas estarem acontecendo normalmente, Deus cuidando de tudo, isso para mim é sucesso. Qual é o seu maior bem hoje? Espírito Santo, sem dúvida. É o Espírito Santo. Sem ele, nada disso seria possível. Sem ele, não existe felicidade completa sem o Espírito Santo, porque é ele que me dá a alegria da salvação. E o resto é o resto, eu sei que Deus cuida, se for algo, vier algo, tudo vem de Deus, vai para Deus. Então, o meu maior bem é o Espírito Santo. Hoje, mesmo com patrimônio que eu nunca imaginei, né, quando eu sonhava, os sonhos de Deus são muito maiores do que eu pudesse imaginar. Eu não tinha noção do que Deus tinha preparado para mim. Parabéns pela história maravilhosa, Flávia, de superação e por ser aí mais um exemplo forte para as mulheres que estão nos acompanhando. Você que está em casa também pode mudar a sua vida, ter uma transformação assim como a Flávia. E agora é com o Senhor nos estúdios. Tá certo, obrigado à nossa repórter, obrigado à Flávia. E você entendeu o que é prosperidade com Deus? Começa no interior. Você vê que ela teve síndrome do pânico, crise de ansiedade, depressão. Tudo isso mudou quando ela recebeu o Espírito de Deus. Então, vindo na grande corrente no Congresso da Prosperidade com Deus, segunda-feira, você vai ter a riqueza espiritual, você vai ter estrutura interna para vencer as batalhas externas. Aí as muralhas vão cair e você vai avançar. Não se esqueça, segunda-feira agora, 23 de dezembro, nós teremos a segunda-feira do sim, o 12º clamor para a queda das muralhas, e Deus, Ele tem o sim em todas as suas promessas. Diga sim para Ele, sim eu vou, eu aceito esse pacto, eu aceito esse desafio de buscar a Deus. Ele te chama através desse programa. Não aceite, amigo e amiga, a situação que você tem vivido. Deus te busca através deste programa para entrar na sua vida e mudar essa situação. Não é por acaso que você sintonizou na nossa programação. Inclusive, nós vamos ver agora algumas pessoas de tantas que têm vencido por meio de um pacto com Deus aqui no Templo Maior da Catedral da Fé em Florianópolis. E a sua vitória, Maiele? Quarta-feira retrasada, o senhor finalizou a reunião falando sobre o mês sagrado, né? Aí eu peguei e firmei um propósito. E depois que eu firmei o propósito, que eu fechei os olhos e abri assim, eu digo, meu Deus, e agora? Aí eu fui trabalhar no outro dia, isso foi na quarta, né? Na quinta-feira, me surgiu um trabalho. E sendo que, na mesma quarta-feira que eu estava sentada ali, eu pedi, meu Deus, me dê um aluno. Eu sou professora de academia e personal trainer, né? Na quinta-feira, me surgiu mais de 200 alunos. Meu Deus! Sim, eu tive um alongamento e um aquecimento para passar. Você pediu um aluno. Eu pedi um. Surgiram mais de 200. Mais de 200. Olha só. E aí, nisso, que apareceu esses mais de 200, quando eu vi ele assim, eu digo, que a menina me chamou, né? Mas é um possível trabalho, vem aqui.
Que eu olhei ele, eu falei, tá na minha zona de conforto, vou lá. Um aluno, né, eu já atuo com um. Aí ele falou, mais de 200. Aí vem aquele pensamento do diabo também, né? Não vou conseguir. Mais de 200, e aí, vai dar conta? Eu disse, deixe seu contato aí que eu vou lhe passar um professor. Resumindo, o que aconteceu? No que eu virei as costas, que eu falei isso, vou lhe repassar um professor, me veio assim, se você não tivesse a capacidade, eu não lhe daria a oportunidade. Resumindo toda a história, para mim não foi um trabalho, foi um lazer. Foi muito tranquilo, foi muito suave, para ver, quando as coisas são de Deus, tudo flui assim, sabe? Fui muito bem recebida, para mim foi um agito, porque foi um aquecimento de corrida, né? Olha só, Deus honrou. Deus honrou. Graças a Deus, bem forte para Jesus, amém? Vilmar, vitória no pacto com Deus. Pois é, pastor, eu tenho várias vitórias para contar, mas quando eu cheguei aqui, um bom tempo atrás, eu cheguei totalmente destruído, né? Tudo que eu pensava em fazer dava errado, né? Eu começava uma coisa, não conseguia terminar. Até nas obras que eu toco também, que tem uma empresa de construção, nunca conseguia terminar bem uma obra, né? Começava, dava enrosco no meio da obra e hoje, graças a Deus, Deus tem me dado sabedoria também a respeito disso aí. Porque, praticamente, falar bem a verdade, a gente não estudou, né? E Deus me deu sabedoria para mim ler projetos e hoje eu toco obra grande, assim, Deus tem me honrado, sabe? Cada dia, Deus tem me dado sabedoria, isso eu agradeço a Deus. Construção civil? Construção civil, reforma, tudo que é coisa que toca, assim. E nem muito estudo tem? Praticamente nada, pastor. Sabedoria que vem de Deus mesmo. Que vem do altar aqui, pastor, eu tenho certeza que é isso. E Deus tem honrado, então? Tem honrado, com certeza, pastor. E amém. Coisas ainda maiores virão, graças a Deus. Amém, pessoal? E a sua vitória, Telmo? Bispo, faz 2 anos já que eu faço parte do congresso e especificamente aqui na Catedral desde maio, quando eu comecei num emprego novo. E desde que eu entrei nesse emprego tem sido só vitória e hoje eu recebi a placa aqui, gestor campeão do trimestre na empresa. Então tem sido só vitória. Questão de dívida também, entrei com uma dívida aí num valor alto e consegui fazer essa quitação dessa dívida por 40% do valor. 40% do valor? 40% do valor. As muralhas caíram. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Vai parar ou continuar? Jamais parar. Tá ligado. Bem forte para Jesus, gente. Tá vendo? Por que dizem jamais parar? Porque tá dando certo. Você viu aí algumas pessoas relatando como Deus tem dado a direção, como Deus tem dado a vitória. Deus tem dado sim para essas pessoas porque elas deram sim para Deus. Aceitaram fazer um pacto com Ele, estão buscando e Deus tem transformado a vida de todos. Segunda-feira agora, dia 23 de dezembro, 12º clamor para a queda de todas as muralhas e o dia do sim. Vamos novamente ler juntos o porquê o dia do sim. Diz o texto sagrado e você pode seguir conosco. Porque todas quantas promessas há de Deus, são várias promessas. Está escrito que Ele vai adiante de você. Ele diz, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Quer dizer, isso é uma promessa, não é verdade? Está escrito em Deuteronômio 28 que se obedecer a sua voz, então estas bênçãos virão sobre ti. Ele tem uma lista de bênçãos, de vitórias. Serás bendito na cidade, no campo, onde colocar a mão será abençoado. São promessas. E todas as promessas, está aqui, olha, são nele sim. Ou seja, Deus quer dar o sim para você, mas você tem que dar o sim para Ele. Quanto tempo você acompanha o nosso programa e não tem vindo? Você assiste os testemunhos, você diz, poxa, que forte, mas agora é com você. Você tem que se levantar, se revoltar com essa situação. E ainda esse ano você pode começar a reescrever a história da sua vida. Nesta segunda, dia 23 de dezembro, às 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, em especial os 2 últimos horários, 18 horas, cair da tarde, Bispo Jean estará realizando essa reunião e eu estarei com você à noite, às 7h30 da noite, na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro e em todas as Universal. Tá certo? Não falte, faça um pacto com Deus e Deus vai dar o sim para você também. Lembrando que no dia 31 de dezembro nós teremos então a Vigília da Virada da família. Convide a sua família para romper o ano na presença de Deus a partir de 10 da noite até por volta de meia-noite e 10. Você é o nosso convidado em todas as Universal, aqui em Florianópolis, no Templo Maior, Avenida Mauro Ramos, 1310. Obrigado pela sua audiência. Deus abençoe. Deus, você e sua família. Juntos no melhor lugar. Uma noite especial para o início de um novo ano.
Vem aí, Virada da Família. A vigília de Ano Novo que marcará sua vida e de sua família. Terça-feira, 31 de dezembro, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal.